esteja sobre a sua vida. É uma alegria podermos estar juntos mais uma vez para mais um café diário. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família nessa quinta-feira. Vamos para a poderosa palavra de Deus. Você que pode, abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos, capítulo 66, versículo 10 ao 12. Salmos 66, versículo 10 ao 12. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. Deixastes que o inimigo cavalgasse sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a lugar de fartura nos trouxestes. Amém, irmãos? Preste muita atenção. O salmista, ele declara que o Senhor, ele os coloca em situações difíceis. O salmista declara que Deus, muitas das vezes, os colocou em situações que aparentemente não tinha solução. Muitas das vezes nós esquecemos que não temos moral alguma de exigir de Deus absolutamente nada. Tudo que Deus faz em nossa vida, tudo que Deus nos dá, não é porque nós merecemos ou porque nós somos bonzinhos. Se eu recebo de Deus uma bênção, se a minha oração é atendida, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou alguém agradável, é pela infinita misericórdia de Deus. Quando nós olhamos nessa perspectiva, nós paramos de olhar para as pessoas e se achar melhor a elas. Eu, muitas das vezes, já aconteceu na minha vida, de olhar para alguém e menosprezar ela, porque talvez ela não está na igreja como eu estou, não está firme na igreja como eu estou, e às vezes a nossa ignorância religiosa nos torna, às vezes, se nós não tomarmos cuidados, pessoas arrogantes e prepotentes. Então nós precisamos ter o cuidado, amados irmãos, de que o fato de eu estar na igreja não me faz melhor do que quem não está na igreja. O fato é que eu entendo que eu estou na igreja pela infinita bondade de Deus, e quem não está na igreja precisa vir aceitar a Jesus para também ser salvo. Mas mesmo eu entendendo que eu sou salvo, isso não me faz ser melhor do que as pessoas que ainda não aceitaram Jesus. A minha obrigação é orar para que o Senhor transforme essas pessoas. Então, eu entendo que as lutas que muitas das vezes acontecem em minha vida têm um propósito. E esse propósito maior é para que eu aprenda, para que eu desenvolva, amadureça, e para que também eu possa usar essa ferramenta de dificuldade que eu passei na vida como um aprendizado e um ensinamento para outras pessoas que também virão. Toda a história cristã, toda a história judaica, se você pegar a Bíblia de ponta a ponta, você vai ver que o povo de Deus sempre passou por dificuldades, na maioria das vezes, por causa das suas desobediências. Deus nos prova, como você vê, por exemplo, a vida de Jó. Jó foi provado e o próprio Deus dá testemunho da conduta correta daquele homem. Aquele homem, aparentemente, pelo que Deus elogiou ele, olha só, Deus elogia um homem pecador. E numa conversa entre Deus e o diabo, Deus elogia o caráter de Jó, Deus elogia a conduta e a vida de Jó, mas mesmo assim, Deus provou Jó para mostrar para nós que Deus, ele pode nos provar quando ele quer. E qual é o propósito de Deus ao nos provar? Para que nós possamos confiar cada vez mais nele e para nós nos tornarmos cada vez melhor. Para tirar de nós cada vez mais as impurezas.
Mas muitas das vezes nós nos colocamos em posições que atrairá a punição de Deus, o castigo de Deus, que é pedagógico, com o propósito de nos trazer de volta para o caminho. Tem muitas pessoas aí passando lutas, como eu já disse em outras mensagens, que não deveriam estar passando. Tem pessoas sendo provadas que não deveriam estar sendo provadas. Já disse, Deus prova os seus filhos, prova, mas não é para destruir. Tem pessoas que elas se colocam em posição, elas buscam motivos para serem provadas. Então, meus amados irmãos, nesse texto aqui o salmista deixa claro que Deus ele pega o seu povo, ou Deus pega o seu filho, porque Deus pode pegar um grupo, uma comunidade coletiva, como Deus também pode pegar um indivíduo individualmente. E Deus pega essa pessoa, Deus amassa, Deus quebra, Deus pisa no barro. Mas o texto diz que passamos pelo fogo, ou seja, passamos dentro de uma fornalha, sentimos o calor dela, mas não fomos queimados. Passamos pelas águas e ela não nos afogou, mas a lugar de fartura o Senhor nos colocou. Pegou a visão, irmão? A aprovação de Deus é para nos levar a lugares melhores e a lugares maiores. Quando nós olhamos só na perspectiva das dificuldades temporárias que passamos, nós não conseguimos enxergar a dimensão e a grandiosidade das coisas que Deus ele tem para a nossa vida. Quando nós entendemos que as provações são necessárias e que Deus tem um propósito através delas, nós entendemos que, primeiro, nós seremos instrumentos para que o nome do Senhor seja glorificado, e também nós entendemos que após toda a aprovação tem a resposta de vitória. Se você está passando nessa quinta-feira alguma dificuldade, que você se sente ser triturado, amassado, quebrado, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Está chegando o tempo do refrigério, da fartura e da bênção de Deus para a sua vida. O texto diz: passamos pelo fogo, pela água, e o Senhor nos trouxe a lugar de fartura e a lugar de provisão. Está chegando provisão e está chegando fartura para sua mesa, para sua casa. Porque aqueles que suportam os dias maus em Cristo, a Bíblia diz que voarão como águia e não se cansarão. Depois de toda a tempestade, a vitória vem. Que Deus fique com você, meu amado irmão, e até o nosso próximo Café Diário, em nome de Jesus.